Olá, meus irmãos. Hoje em questão, vamos falar um pouco sobre o capítulo de Marcos. Em questão, o capítulo é o 16, dos versículos 9 ao 20. Será que esses versículos são realmente verdadeiros? Será que são fidedignos? Então vamos ver com base bíblica. Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 ao 20, que vem dizendo assim: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primariamente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que com ele tinham estado. E eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. E eles voltaram e relataram isso uns aos outros. Mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurando-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram para toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confiando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Bom, o problema do livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 9 ao 20, é que o texto não existe. Note que existe o número 76. Deixa eu focar aqui. 76, que nos leva à nota de rodapé, que diz assim: alguns manuscritos antigos não trazem o versículo 9 ao 20. Outros manuscritos dos Evangelhos de Marcos apresentam finais diferentes. Pode focar aqui? Então, Marcos, os versículos 9 ao 20 do capítulo 16, não existe. Vamos ver o mesmo texto na tradução do Novo Mundo? Marcos, capítulo 16, do 9 ao 20. Opa, termina no 8, né? Olha só aqui, o 16, o 8. Uma nota de explicação, o porquê que o texto não existe. Segundo os antigos manuscritos confiáveis, o Evangelho de Marcos termina com as palavras do versículo 8. Ou seja, o versículo 9 em diante não existe. Assim, a Bíblia de Jerusalém, ela também fala um pouco sobre isso. Ela contém a mesma passagem, porém ela traz uma nota de explicação falando que o texto não existe nos manuscritos mais antigos. Olha só o que a Bíblia israelita vem falando sobre o mesmo texto. Então vamos lá. Marcos, capítulo 16, o versículo 9. Também não tem, mas tem uma numeração que nos leva à nota de rodapé, que vem dizendo assim, ó, Marcos 16, versículo 8, né?
ou do 9 em diante. É o quê? É um acréscimo. Os versículos faltantes não foram encontrados nos mais antigos e confiáveis manuscritos gregos. Mas se não existe nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis, quais são esses manuscritos? Bom, vou citar aqui dois. Um deles é o Códex Sinaíticos do IV século. Ele também não contém essa passagem. O segundo é o Codex Vaticanus, que também não contém essa passagem de Marcos, capítulo 16, do 9 ao 20. Nos manuscritos mais antigos, nos mais confiáveis, essas passagens não existem. Sendo assim, fica evidente que Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 20, é apenas um acréscimo nas Bíblias de hoje atuais. Desejo a todos uma ótima noite e que Deus abençoe a todos.